com certeza, quanto mais domínio do contexto do livro a ser estudado, melhor, né? Busque informações a respeito do possível autor, porque vai ter a tradição dizendo, ó, foi fulano. Só que a gente tem ferramentas hoje, lembra o que eu falei para vocês, né? Eu sou teólogo nível soft, né? Então assim, tem os teólogos nível hard, que é outra situação. Aí o indivíduo ele vai, por exemplo, para crítica literária, a questão de verificar algumas pistas na teologia histórica, o que os pais da igreja disseram sobre a autoria daquele livro, né? Algumas noções, como por exemplo, quando a Vânia me perguntou lá atrás a respeito de como Hebreus entrou no cânon, se uma das requisitos. Isso, obrigado. Um dos requisitos seria que fosse algo relacionado à doutrina dos apóstolos, ou algo escrito pelos apóstolos, ou de alguém que caminhou com os apóstolos. Mas a gente não sabe quem é o autor. A questão não é se o autor é apóstolo ou não, a gente não sabe quem é o autor, mas lá atrás alguns atribuíam a Paulo. Até por causa da escrita, a maneira de escrita. Deu para entender? Então, observa bem como é que assim, nós hoje temos ferramentas que os pais da igreja não tinham, com uma diferença, eles estavam mais próximos da época e nós mais distantes. Então, a gente, querendo ou não, tem que fazer um trabalho de humildade, né? Vendo as provas científicas como estudiosos, mas também vendo os depoimentos históricos. Porque a gente aqui, lembra aquilo que eu falei, a questão do discurso, a gente pode mudar alguma coisa. Como, por exemplo, vou falar do episódio, né, em que assim, estou eu descendo o viaduto, aí o carro sobe fumaça, não liga mais. E aí, o que eu fiz? Graças a Deus, meu carro é leve, é pequeno, então eu fui levando o meu carro para levar para o canto, para estacionar sem problema nenhum, né? E nem chega a atrapalhar o trânsito direito. Quando eu estou encostando, uma senhora me vê e fala assim, o que aconteceu? Eu falei, não sei, só subiu o cheiro de fumaça. E aí, peraí, eu fiz um curso de mecânica. Aí nisso, ela foi lá, abre aí. Aí abriu e tal, olhou, aí aquela pose de mecânico, né? Se apoiou assim no carro, ó, isso aqui ó, é a correia. E tal, porque realmente subiu um cheiro de queimado, né, aquela coisa todinha, e aí nisso, ela chegou para mim, né, e falou assim, olha, eu vou chamar um amigo, que ele é um mecânico, ele pode te ajudar e tudo, mas você tá armado? Aí eu fui e falei, não tô não, né, levantei até a camisa para deixar claro, porque eu tenho costume de botar celular e carteira no bolso da frente, e aí nesse caso, em relação a essa situação toda, tô eu parado lá no bar, esperando ela voltar, e tentando ligar a cobrar para o Edinaldo, mas eu liguei a cobrar para o Edinaldo da Igreja Batista em Parque Araruama, e ele sem entender nada, e eu dando a minha explicação, né? E aí nessa situação toda eu falei, meu Deus, eu comi o crédito do cara à toa, e pior que nisso que eu tô nervoso, eu nem para me explicar direito, falei, não, tô tudo bem, liguei para a pessoa errada, né? Mas depois eu vou entrar em contato com ele, e aí nessa brincadeira toda, quando o Edinaldo liga para mim, né, aí eu já cheguei me explicando, né, não, aconteceu isso, tudo tal, não, depois a gente conversa aqui. Aí quando eu vi a Vânia, aí eu falei, não, eu tô sabendo, né, e aí foi quando ela falou que Miriam, né, que a Miriam me viu na Pavuna. Essa volta toda é para dizer o seguinte, qual é o fato? Miriam me viu na Pavuna, mas agora, a narrativa, o que aconteceu, entende? O fato de eu estar parado num bar, o fato de eu estar com o meu carro estacionado, o fato de repente eu ter descido com o carro pelo viaduto e encostar perto do ponto do ônibus, não quer dizer necessariamente que aconteceu o que eu falei. Deu para entender? Então, aí é nessa situação que a gente tem que estar atento na hora da pesquisa bíblica, até que ponto, qual é o viés do pesquisador? Aquele caso, ele é só um conservador ou ele é um fundamentalista? Ele é só um progressista ou ele é literalmente um liberal? Entende? Assim, até que ponto essa pessoa é um biblista ou é um ateu?
Entende? Assim, e detalhe, quando eu digo que ele é, eu digo que ele é por causa de quem ele é, por causa de quem eu sou, porque tem isso também. Então eu não sei se deu para perceber que assim, uma coisa é o fato, outra coisa é a versão que a gente tem para o fato. A visão, né? Exato, cada um vai ter sua narrativa. Entende? É como, por exemplo, na quarta-feira e na terça-feira eu estava falando sobre briga de casal, né, com os meus alunos. Eu falei, imagina, você está no gabinete pastoral e aí a mulher vem para reclamar do marido. Nisso que você escuta a mulher falando, você fica com raiva do marido dela. Quer dizer, esse cara é um monstro. Entende? Você fica e aí você, em vez de emitir algum posicionamento, você fala o seguinte: tá bom, tem como eu conversar com vocês dois quando? Ah, tudo bem, semana que vem. Aí vem os dois. Aí você já vai logo com o pé nos peitos do cara. Tu chega e fala assim: poxa, rapaz, você fez isso, falou aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Pera aí, pastor, eu fiz, mas porque quando ela falou isso pra mim, eu falei, irmã, você falou isso pra ele? Pera aí, deixa eu explicar, pastor. Eu falei, entende? Então, esse tipo de situação que quando eu assisto um jornal, quando eu assisto um filme, quando eu converso com alguém, quando alguém me fala mal de alguém comigo, quando eu leio um autor, quando eu estou numa sala de aula, quando o meu professor na pós-graduação fala alguma coisa, eu capto conhecimento, mas assim, ele tem uma perspectiva. Então é aquele caso, eu estou aqui falando sobre os passos, mas aqui também eu estou botando o meu coração, e você precisa discernir o que é o Roberlan e o que é o conteúdo que ele está trazendo, que às vezes as pessoas elas não conseguem digerir na hora da pregação. Então, por exemplo, não tem, que nem a pessoa fala assim, Senhor, que ele não fale nada dele mesmo. Meu Deus do céu, eu não tenho, eu já falei isso aqui uma vez, eu não tenho como pregar como outra pessoa, eu só tenho como pregar como eu sou. E o que eu preciso fazer é deixar claro que assim, eu tentei ser o máximo fiel possível na interpretação do texto, mas mesmo eu sendo o máximo fiel possível, eu tenho meu ponto de vista. Entende? O pastor que defende terno, ele lê a mesma Bíblia que eu, mas eu não sei como ele vai encontrar um caminho. O pastor que defende a bermuda e a sandália no culto de domingo de manhã, em mês de dezembro, ele lê a mesma Bíblia que eu, mas ele vai de alguma forma ler a Bíblia e encontrar uma perspectiva. Então é essa questão que a gente tem que discernir. E quando, por exemplo, a gente tem essa questão, né, de pesquisar, isso tudo foi a volta que eu dei para falar sobre a informação a respeito do possível autor. Eu, por exemplo, estou dando aula de Apocalipse para alguns alunos, e o autor do livro que eu estou usando, ele desconfia de que o João, autor de Apocalipse, não é o João apóstolo, inclusive pelo fato de ele não se identificar como apóstolo, né? Então, em relação a essa situação, e aí ele vai defendendo o ponto de vista dele. E o que acontece? Ele pega alguns elementos da teologia histórica e alguns elementos da crítica, né? Da crítica bíblica. E o que eu faço? Como eu disse, eu não sou nível hard, eu o leio o outro que é mais conservador, leio o outro de lá, leio o outro de lá, porque para mim isso não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é o que eu faço com esse texto para a minha vida e o valor desse texto na vida da outra pessoa. Mas para o meu ouvinte, para a minha futura ovelha, para aquela pessoa que me assiste no YouTube, para aquela pessoa, de repente, é extremamente importante quem é o autor. Quem era, né, os destinatários, né? Quem era aquele público original? A possível data, porque de acordo com a data em que o texto foi escrito, há uma problemática, né? Então, foi quando? Foi no período de imperador tal? Foi no período depois da queda de Jerusalém? Foi antes? Porque de acordo com a situação do texto, a gente tem mais ou menos uma ideia de qual é a mentalidade da época.
Então, é como, por exemplo, quando que as nossas músicas foram mais inteligentes? Na época do regime militar. Por quê? Porque tinha o censor. Então eu queria passar um negócio, mas vai que de repente não passasse. Então eu usava de toda uma habilidade para o texto passar. Hoje você pode ser idiota, tá entendendo? Você pode ter uma diarreia pela boca que tá tranquilo. Por quê? Porque você não precisa ser inteligente. Você só precisa ter uma câmera e ter internet, mais nada. Entende? Antes não era assim. Antes você tinha que ter toda uma habilidade, né? Então você verifica que assim a época, ela de certa forma, ela dá uma dica, né, de por que esse texto diz esse negócio, né, e por que o outro texto diz um outro negócio. Então, olha como é que assim, não é só pegar a Bíblia, ler e falar. Você tem que estar atento às entrelinhas. É como quando você vai ver uma novela de época, que o discurso do adolescente é igual ao discurso de um adolescente hoje. Você fala assim, não, esse cara está querendo me entreter. Ele não está querendo me ensinar alguma coisa histórica. Entende? Ele está querendo passar outra coisa. E aí você, como leitor da Bíblia, você já sabe que, opa, há um discurso. Não é só uma matéria de jornal, há um discurso. Não é só um filme, há um discurso. O pastor Roberlan não está só pregando, há um discurso. Ele quer atingir um alvo. Entende? Ninguém está fazendo nada só por fazer. A gente sim pode estar consumindo por consumir. Ah, estou assinado, vou aqui no Instagram. Você está à toa. Mas o cara que postou, ele postou com uma intenção. Entende? Então, assim, diante desse caso aqui, a possível data, o propósito da obra, por que fulano escreveu isso, o que pista ele dá da intenção de quando ele escreveu isso aqui, né? E aí nisso, a questão, né, a respeito da ocasião sugerida em que o texto foi redigido, da situação histórica refletida no texto. E aí, gente, a gente vai fechar no terceiro parágrafo, né, quando a gente falou aqui a importância, né, de o domínio do contexto do livro a ser estudado, informação o máximo possível, né, do possível autor, os possíveis destinatários, da possível data, do propósito da obra, da ocasião sugerida em que o texto fora redigido, da situação histórica refletida no texto. Isso vai aproximá-lo um pouco mais da intenção do texto ou da intenção do autor, que sempre será influenciada pela intenção do leitor, não tem para onde correr, né? Então, mas assim, aí eu lembro da frase de Paulo Freire, quando ele diz, né, que eu assumo ser condicionado, mas não determinado. Então, eu sou condicionado por uma série de coisas que aconteceram na minha vida, mas eu não sou determinado por elas. Eu posso tomar algumas decisões, né? Então, mas uma delas é o quê? Tentar entender a intenção do autor e tentar entender a intenção do texto. E isso eu tenho que fazer como? Cavando, né? Sobre autoria, propósito da obra, ocasião e assim por diante.